concurseiro, minha amiga concurseiro, você que se prepara conosco, Gran Curso, a melhor escola preparatória para concursos públicos do país, na versão online, Gran Online. Eu sou o professor Eliel Monteiro e nós vamos corrigir a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, concurso para agente de polícia. Então você que agora se prepara para a carreira policial, acompanha conosco o gabarito das questões. Eu vou corrigir as questões de informática. Então vamos à primeira, ok? Bom, vamos lá? Avançando aqui na nossa questão. Então, primeira questão diz o seguinte: a figura acima que ilustra a janela do Windows 7 mostra o conteúdo da pasta denominada Docs, com referência à situação mostrada nessa figura, ao Windows 7 e a conceitos de informática, julgue o item abaixo. Para se verificar por meio de um programa antivírus instalado no computador se os 3 arquivos da pasta Docs contêm algum tipo de vírus ou ameaça digital, é suficiente clicar o botão, esse botão que ele está sinalizando aqui, ele apresenta bem aqui, ó, no canto da janela, ok? Localizado próximo ao canto superior direito da janela. Bom, esse botão, na verdade, é para pesquisar algum arquivo que você tenha no computador, arquivo, pasta, programa. Então, ele, na verdade, é uma referência ao comando pesquisar, que inclusive pode ser acionado pela tecla F3. Então, esse é o comando pesquisar. Tem nada a ver com pesquisa de vírus. O item é errado. Ok? Errado, não cabe recurso, tudo tranquilo. Bom, vamos lá, vamos avançar para o próximo item. Então, a questão diz o seguinte: com relação ao Word 2010 e a figura acima, que aqui eu apresentei ao lado, que mostram a janela desse software com trecho de um texto em processo de edição, julgue os itens subsequentes. Então a questão 25 diz o seguinte: a ferramenta, que ferramenta é essa? Essa ferramenta está aqui, ó, junto com o grupo de comandos fontes, é a ferramenta chamada de realce. Ele diz: a ferramenta pode ser usada para realçar o texto selecionado, a semelhança do que pode fazer com um marca-texto em um texto manuscrito ou impresso sobre papel. Tá certo isso? Então, como o marca-texto faz um texto manuscrito ou impresso sobre papel, e a ferramenta realçar vai trabalhar da mesma maneira e vai permitir a impressão. Tá certo o item. Então, tranquilo. Foram 15 itens de informática. Esses aqui são os mais tranquilos, os mais fáceis. Questão número 26 diz o seguinte: ao se selecionar o trecho Distrito Federal e clicar o botão, como é que é o nome desse botão aqui? Esse aqui é um outro botão que está lá no grupo fontes, junto à imagem, e é o botão conhecido como taxado, ok? Tá ruim a caneta aqui. Então, mas tudo bem, é o botão taxado. Ele vai servir para anular um determinado trecho, mas ele não vai anular do conteúdo, ou melhor, ele não vai tirar do arquivo, ele não vai excluir o arquivo. Ele vai só evitar a leitura, como se você fizesse um taxado assim, ó. Então, aí diz: ao clicar no botão, esse trecho será excluído. O mesmo efeito ocorreria se após a seleção desse trecho fosse pressionado a tecla Delete. O taxado equivale ao Delete? Nunca. Então, o item é errado. É só uma questão de formatação. Bom, próxima questão, questão envolvendo Excel. O CESP já pegou essa mesma planilha e usou pelo menos umas 3 provas diferentes. E aí ele diz o seguinte: a figura acima mostra uma janela do Excel 2010 com uma planilha em processo de edição. Essa planilha hipotética contém os preços unitários de cadeiras e mesa, assim como a quantidade de itens a serem adquiridos de cada um desses móveis. Com relação a essa planilha e ao Excel 2010, julgue o item seguinte. Ele vai querer, na verdade, aqui totalizar, tá? Vamos fazer logo o cálculo aqui? Então, ele quer totalizar preço de cadeiras e mesa. Vou fazer o quê? B2 multiplicado por C2 é a forma mais simples de fazer esse cálculo. Preço vezes quantidade. B2 multiplicado por C2. E aqui embaixo eu vou ter B3 multiplicado por C3. Então, simples demais. Vamos lá. Questão número 27 diz o seguinte: para se inserir as células D2, o preço total das 2 mesas, e nas células D3, o preço total de 8 cadeiras, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar a célula D2, digitar igual B2 asterisco C2, ok, aquela fórmula que nós já tínhamos colocado lá no endereço D2, e em seguida teclar Enter. Clicar a célula D2 com o botão direito do mouse, e na lista de opções que surge decorrente da ação, clicar a opção Copiar.
O copiar pode ser acionado de várias formas diferentes, inclusive com o uso do menu de contexto, ou seja, o botão direito do mouse, tá certo? O item até aí. Clicar na célula D3, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e em seguida acionar a tecla V. Está falando um Ctrl V, que equivale ao comando colar. Item tranquilíssimo, certíssimo, aluno Gran Curso, com certeza está gabaritando a prova, pelo menos até aqui, né? Aliás, não tem motivo nem para não gabaritar até o final, porque a prova foi tranquila, as questões de informática. Então vamos lá. O que é que a gente diz ali? Questão: considerando a figura acima que ilustra parte de uma janela do PowerPoint 2010 com uma apresentação em processo de edição, julgue o item abaixo. Está mostrando então a tela do PowerPoint 2010. Vamos ver o que ele quer. A ferramenta correspondente ao botão. Que botão é esse? Esse botão, ele também está no grupo fonte. Aqui no PowerPoint, ó, está dentro do grupo de comandos fonte, é esse botãozinho aqui. Como é que é o nome desse botão? Espaçamento entre caracteres. Então, espaçamento. Vamos ver se dá para escrever legal aqui. Fica cortando um pouco, mas a gente consegue. Espaçamento entre, no finalzinho aqui que está mais difícil, entre caracteres, ok? Mas a própria questão já diz isso, ó. Olha só, está escrito bem aqui. Bom, a gente vê lá, ó. A ferramenta corresponde ao botão, pode ser usada em uma sequência de ações para ajustar o espaçamento entre caracteres de um texto da apresentação que for selecionado. Então, por que ele diz em uma sequência de ações? Porque não basta clicar? Não. Porque quando você clica, na verdade, ele vai abrir o menuzinho drop-down, tá vendo que ele tem aqui uma setinha. Então, essa seta vai descadear ali um menu que mostra, por exemplo, a opção de espaçamento justo, muito justo, normal, afastado, muito afastado. Então, o usuário escolhe qual o formato que ele vai ajustar. Então, para deixar o texto mais próximo ou mais espaçado. Então, vamos lá. Questão... Opa, peraí, faltou, né? Só dizer... O item é certo. Então, mais uma questão envolvendo uma figura. Diz o seguinte: com relação ao navegador Google Chrome e a situação apresentada na figura acima, que mostra uma janela desse software, julgue o seguinte item. Ao clicar o botão, esse é o principal menu que nós temos no Google Chrome, presente aqui, ó, no canto superior direito. Será exibida uma lista de opções, entre as quais permitirá imprimir. Comando imprimir fica ali nesse menu? Fica, né? A página de exibição também pode ser acionado pela tecla de atalho Ctrl mais P de print. Então, certo item? Certíssimo item. Tranquilíssimo item. Bom, avançando então, as próximas questões elas vão tratar mais de segurança da informação e outros aspectos que a abordagem foi bem interessante. Tinha um enunciado que dizia assim: o uso de recursos e tecnologias da informação e das comunicações encontra-se difundido e disseminado em toda a sociedade. Nesse contexto, ações de investigação criminal necessitam estar adaptadas para identificar e processar evidências digitais, de modo a produzir provas materiais. Para tanto, existem diversos tipos de exames técnicos científicos utilizados em investigações. Acerca desses exames, julgue os itens a seguir. 30. Sistemas operacionais como Linux e Windows registram diversos tipos de eventos relacionados ao uso de computadores, tais como a data e hora de login de usuário cadastrado. Ora, se eu tenho um usuário cadastrado, eu tenho como saber a data e a hora em que aquele usuário fez um determinado login? Tem. Então, o próprio nome login, ele deriva da palavra log, que em informática quer dizer registro. Então, o registro, um log, então ele registra todas as atividades que são realizadas no computador. No Windows, por exemplo, você pode acessar o painel de controle e acessar a ferramenta ferramentas administrativas. Tem um item lá no painel de controle chamado ferramentas administrativas. E esse recurso ele vai possibilitar mostrar os logs no sistema. Então, registre todas as atividades, inclusive as atividades de login, né, mostrando qual foi o usuário que se logou em determinada data e hora. Tá certo o item? Certíssimo item. Vamos lá. Questão número 31. Exames em dispositivos de armazenamento computacional consiste na análise de arquivos, sistemas e programas instalados em diversos dispositivos de armazenamento físicos.
Esses exames geralmente não são aplicáveis à identificação e no processamento de informações armazenadas por computação em nuvem, dada a impossibilidade de acesso aos dispositivos físicos e armazenamento. Bom, o que acontece? Existe possibilidade de acessar um equipamento, ou melhor, um arquivo ou um programa que está armazenado em nuvem? Bom, existiria a possibilidade se você soubesse exatamente aonde está o servidor que armazena essa informação. A computação em nuvem, ele vai permitir que você execute programas no teu computador ou leia arquivos no teu computador a partir de servidores da internet. Então, são serviços assinados que você não sabe exatamente aonde está. Então, pode ser que, não, na verdade, você vê no teu computador, mas o arquivo ele vai estar disponível em um outro ambiente, em outra plataforma, às vezes em um outro país. Então, saber exatamente aonde está localizado só com a informação de quem é o provedor do serviço. Então, isso aí realmente cria uma impossibilidade de investigação nesse aspecto. O item pode ser entendido como certo. Ok? Questão número 32 diz o seguinte: exames em mensagens eletrônicas, tais como e-mails, permite identificar o responsável pelo envio das mensagens, uma vez que as mensagens utilizadas nesse tipo de comunicação sempre contêm um endereço que identifica o remetente da mensagem. Bom, primeiro, o endereço do e-mail não precisa ser necessariamente um endereço que identifique de uma forma clara o remetente da mensagem. Primeiro, porque o endereço do e-mail pode ser uma conta falsa. Então, pode ser alguém tentando aplicar um golpe se fazendo passar por outra pessoa. Isso só pensando no endereço propriamente, né? Usuário, arroba, nome do provedor, né? E o domínio. O que a gente tem ali? Ele diz ainda: exame de mensagens eletrônicas, tais como e-mails, identificar o responsável pelo envio das mensagens, uma vez que as mensagens utilizadas nesse tipo de comunicação sempre contêm o endereço. Aí você fala, mas ele fala um endereço, professor, não poderia ser o endereço IP? O e-mail tem um endereço IP? Sim, tem como você localizar o endereço IP através de um e-mail. Só que o endereço IP, ele, em primeiro lugar, ele não precisa ser um endereço fixo, ou seja, a máquina não vai ser identificada pelo endereço IP. Então, aquela conexão vai ser identificada e ele pode estar conectando, por exemplo, de um local público. Então, nessas redes públicas disponíveis por Wi-Fi, fica muito mais complicado você identificar, ainda que você consiga localizar o endereço IP do usuário. Então, tem uma certa complexidade em a gente dizer que identifica o remetente da mensagem, ok? Fora isso, existem ferramentas que geram informações falsas na internet, geram e-mails falsos a partir de diversos servidores diferentes. Então, o item pode ser entendido como certo ou como errado. O exame está dizendo que nesse tipo de comunicação sempre contém um endereço IP, um endereço que identifica o remetente da mensagem. Podemos marcar o item como errado. Esse motivo para estar ruim a caneta aqui, vou marcar aqui do outro lado. Então, item errado. Questão número 33 diz o seguinte: computadores infectados com vírus podem ser examinados em uma não podem. Computadores infectados com vírus não podem ser examinados em investigação, pois o programa malicioso instalado compromete a integridade do sistema operacional. Ora, a gente não precisa nem executar o sistema operacional para poder investigar o computador. O computador eu posso, por exemplo, remover o HD, não executar o sistema operacional e só buscar os arquivos que estão disponíveis nesse HD. Né? Nós podemos usar técnicas que inicializam o sistema através de outro sistema. Então, enfim, não impede o fato de ter vírus no computador e nada compromete uma investigação. Né? Então, uma investigação, no caso, para saber a existência de determinados arquivos no computador. O item pode ser considerado errado. E por último, navegadores da web podem ser configurados para não registrar os registros, ou seja, os logs de navegação, ou para excluí-los automaticamente. Essas são aquelas configurações de navegação anônima ou de navegação privativa. Por exemplo, no Google Chrome, quando você pressiona Ctrl mais Shift mais N, ele não mantém nada registrado quando você fecha o navegador. No caso do Internet Explorer do Mozilla Firefox, seria Ctrl mais Shift mais P. Então, e aí está dizendo que web podem ser configurados para não registrar o registro logs de navegação ou para excluí-los automaticamente.
esse tipo de ação dificulta o exame de informações acerca de sítios web visitados a partir de determinados sistemas. Veja bem, ele usou o termo correto. O examinador aqui colocou a palavra dificulta, não quer dizer que impossibilita. Então, tem como investigar ainda? Tem. Tem como saber qual foi o site que ele andou acessando? Tem. Então, principalmente se existem várias técnicas que podem ser utilizadas, inclusive passando pelos servidores aonde realmente esse usuário acessou. Então, o item, a ação ela é dificultada, ela não é impossibilitada. Tá certo o item? Sim, o item está correto. Bom, então, a questão que aparece aqui de número 35, atenção, questão de número 35, ela faz uma referência ao protocolo DNS. Então, o que é que ela diz? Ela diz assim: o protocolo DNS é usado para traduzir o nome de um endereço IP e vice-versa, ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de protocolos DNS, DNS ele é uma sigla para o inglês Domain Name System. Ou seja, está meio difícil aqui escrever, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentando. Então, é o sistema de nomes de domínio. Então, como assim? Quando você digita o endereço na internet, por exemplo, www.grancursos.com.br, então esse endereço ele é convertido em um número IP. Quem é que faz essa transferência do endereço URL que você digita para o número IP? É o DNS. É parecido, por exemplo, com a agenda do teu celular. Quando você pega o teu celular, faz uma ligação telefônica. Então, você pega o nome do teu colega lá, do nome do teu contato na agenda e envia para fazer a ligação. Então, acontece que ele vai buscar o número. É a mesma coisa que o DNS faz. Quanto ao FTP, vamos observar, o FTP, na verdade, é o protocolo de transferência de arquivos, FTP. Então, é acrônimo para o inglês File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Tá. Por padrão, os protocolos DNS e o protocolo FTP, eles trabalham na camada de aplicação e eles vão trabalhar sobre o protocolo TCP. Então, o TCP, na verdade, que é o pré-requisito. Então, o Transmission Control Protocol. Tá difícil aqui. Transmission Control Protocol. A internet ela tem dois protocolos de transporte, o TCP e o UDP. Então, na verdade, o protocolo que é responsável por transferir o DNS e o FTP é o TCP e não o UDP, como foi citado aí. Portanto, errinho na questão, tá? Ou seja, o item 35 está errado. Anota aí no seu gabarito. Questão número 36, ela afirma o seguinte. Então, questão de número 36 afirma assim: os protocolos TLS, e aí já vem na própria prova colocando o que ele significa, Transfer Layer Security, e o SSL, Security Socket Layer, né? Então, TLS e SSL possui propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e integridade na comunicação. Ora, quando você usa, por exemplo, o protocolo HTTPS, você, na verdade, está usando um protocolo HTTP mais um desses dois, mais uma camada de protocolo TLS ou SSL. Então, depende de cada caso. Esses protocolos, inclusive, eles foram muito debatidos na mídia recentemente por causa daquelas acusações do Edward Snowden, que diz que todas as vezes que você está usando esse protocolo, que na verdade ele tem, os códigos criptográficos dele mandam informações para a base de dados da NSA. Então, o item, na verdade, é certo porque está relacionado ao protocolo TLS e SSL nesse aspecto. Como não tem uma comprovação, por exemplo, ainda dessa história toda que vazou do Edward Snowden, então, a priori, a gente pode dizer que o item está certo.
né? Então, porque ele vai garantir a confidencialidade e a integridade das comunicações. Lógico que está aí, tá na mídia agora, está no olho do furacão, todas essas acusações que, na verdade, ele não vai garantir confidencialidade. Mas, então, à luz do que a gente sabe até agora, então, com relação às técnicas que são desenvolvidas de criptografia, é realmente para garantir confidencialidade e integridade. É certo o item 36. A questão de número 37, ela vem falar de outros recursos, né? A questão 37, ela diz o seguinte: o malware é um tipo de software que pode causar algum impacto negativo sobre a informação, podendo afetar a disponibilidade, integridade e confidencialidade. Outros softwares são produzidos para oferecer proteção contra ataques provenientes de malware. Com relação a esse tema, julgue os próximos itens. Então, primeiro diz: os vírus, ao se propagarem, inserem cópias de si próprio em códigos do seu próprio código em outros programas, enquanto o worm se propaga pelas redes, explorando geralmente alguma vulnerabilidade da rede. Muito cuidado com a informação de que o worms, eles se copiam e que o vírus não se copia. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando isso. Isso é uma grande besteira, tá? Tanto worms quanto vírus, eles são capazes de fazer cópias de si. Então, um worm também faz cópia de si? Faz. A diferença é que o vírus ele se espalha por outros programas instalados na própria máquina. Então, vírus ele faz cópia de si na própria máquina. Então, na máquina. Quem se copia através de rede, então ele consegue enviar-se, encaminhar-se automaticamente, então vai ser o worm. Então, eu posso dizer que o worm ele tem uma cópia encaminhada. O worm é verme, o verme anda sozinho, o vírus precisa do hospedeiro. Então, cópias encaminhadas. Então, se propaga por redes, através de e-mail, isso é o worm. Então, está correta a informação de que vírus, ao se propagar, insere cópias do seu próprio código em outros programas? Está correto. Enquanto os worms se propagam pelas redes, explorando geralmente alguma vulnerabilidade de outros programas, está certo. Então, o item número 37 é certíssimo. Questão número 38. Vamos lá. O que é que diz a questão 38? Questão 38 diz o seguinte: firewalls agem como filtros. Então, diz assim: firewalls são dispositivos de segurança que podem evitar a contaminação e propagação de vírus. Ajuda, mas não pode evitar. Isso é palavra-chave. Então, isso é muito debatido em sala de aula. Todo aluno que se preparou conosco, com certeza, esses alunos estão rindo à toa aqui, porque isso é algo que é muito debatido. Uma coisa é a palavra evita, outra coisa é a palavra auxilia, atenua, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que diz aqui? Firewalls são dispositivos de segurança que podem evitar a contaminação. Não podem. E a propagação de vírus. Até porque o vírus, muitas vezes, não vem da rede. Por outro lado, o antivírus são ferramentas de segurança capazes de detectar e evitar ataques provenientes de uma comunicação em rede. Então, é uma daquelas questões que o CESP inverteu o item. Então, inverteu os conceitos. Então, aí sim, errado. Bom, espero que tenha atendido agora, tá, as expectativas. Espero que você tenha gabaritado. Espero que realmente você faça uma excelente carreira como policial civil. Estou à disposição de vocês, quem quiser me adicionar para qualquer recurso ou debater qualquer uma dessas questões, estou à disposição. Meu e-mail é erionmonteiro@gmail.com. Você pode também me localizar no Facebook como Erion Dias Monteiro. Ok? Um grande abraço, uma excelente carreira como policial civil. Tchau.